Boa tarde, estimados amigos, ouvintes do nosso Encontro com a Verdade, em mais esta edição do dia 27 de dezembro do ano em curso, portanto, a última edição deste ano de 2017. A direção geral é do Daniel Quintana. Apoio cultural: Jaques Oliveira Negócios Imobiliários, vereador César Silva, Farmácia Brasil e Max Gel, serviço de topografia. A todos eles, o nosso agradecimento. Apresentação: Cláudio Omar Pereira da Cunha. Apoio técnico: Jesus Peixoto e Henrique Salvatore. Como sempre, o nosso Encontro com a Verdade é transmitido ao vivo, em tempo real, no Facebook. Depois fica rodando na rede e passa a integrar também o YouTube. A colaboração permanente do professor José Luiz Rodrigues da Cunha, professor Cunha. Nós começamos esta série do nosso programa Encontro com a Verdade com o prefeito municipal. E hoje encerramos o ano com o presidente da Câmara eleito para o próximo exercício, o vereador Erroldisney Borges, conhecido carinhosamente como Rodinha. É a ele que nós abrimos o microfone de imediato para as suas considerações iniciais, dizendo que é um enorme prazer tê-lo aqui, um homem livre, um homem de bons costumes, uma pessoa que a gente aprendeu ao longo da vida a admirá-lo e a respeitá-lo, não só ele, mas também como toda a sua família. Rodinha, fique à vontade. Boa tarde ao professor Cláudio Omar. Permite-me chamar assim, professor? Com certeza. O professor Cunha, se não sabe, o professor Cláudio Omar foi meu professor lá na ETEC, lá em idos 89, 88, 89, essa época mais ou menos. E tenho boas lembranças assim, daquele período de muito aprendizado que nós tivemos lá na escola ETEC, lá onde tivemos a grata alegria, assim, a oportunidade de ter o professor Cunha como nosso mestre lá na área de Direito, quando eu fazia então curso técnico de contabilidade. E tem muito boas lembranças assim. E volta e meia tô revivendo aquele momento, professor. Quando eu visito a escola ETEC lá, participo lá da escola ETEC, às vezes os professores nos chamam lá, até mesmo pelo meu envolvimento como profissional da área de contabilidade, né? E aí os professores chamam, assim como chamam outros profissionais de contabilidade, e eu estou lá e revivendo aqueles belos momentos, assim, caminhando no corredor lá da ETEC, e me passa um filme, assim, daquele momento que a gente viveu. A mim também. E é um belo momento da nossa vida que a gente passa lá, e isso traz muitas boas lembranças. Então, saudar o professor Cláudio Omar, saudar o professor Cunha, aos amigos aqui da Rádio Amizade, que agradecer pelo convite, pela oportunidade nessa finalzinho de ano, finalzinho mesmo, faltam pouquíssimos dias, só mais uns 3, 4 dias para encerrar o ano. Então, uma oportunidade, a gente está conversando com os amigos aqui da Rádio Amizade, com os amigos da nossa comunidade aqui no Sul, sobre o que foi esse ano, o que representou para cada um de nós. Acredito que seja esse o tema de fundo o tema de fundo da nossa conversa. Então, acho que é uma ótima oportunidade a gente estar conversando sobre o nosso ano, que foi um ano, e agora nós falávamos ali a sombra ali a sombra da Acácia ali, Acácia, né? Acácia. A sombra da Acácia, conversávamos ali sobre E amarelo. Amarela, Acácia amarela. Conversávamos ali sobre o que foi o ano, e eu acho que a gente pode, o povo de Camuçu, acho que tem que levantar as mãos para o céu, Cunha, e agradecer assim a cada um desses 365 anos que foi o ano 2017, que graças a Deus a comunidade de Camuçu não viu uma catástrofe, não viu nada de anormal que atingisse a comunidade de Camuçu como um todo, assim como a gente vê todos os dias pelo noticiário de televisão, seja questão de enchente, seja questão de vendaval, seja questão disso, daquilo. Graças a Deus a comunidade de Camuçu é abençoada. E não só abençoada esse ano, mas vem sendo abençoada ano após ano. Teve uma ótima colheita esse ano, teve um período climático que ajudou, então acho que a gente tem que agradecer, acho que a gente tem que aproveitar esses poucos dias que faltam de final de ano aí para nos ajoelhar, seja no nosso quarto, seja na nossa
na nossa igreja, seja no lugar onde for, e a gente levantar as mãos ao céu e agradecer para o velhinho lá por tudo que ele tem feito para nós, por cada dia desse ano na nossa vida. Com certeza, e mais uma vez dizendo da enorme alegria que nós temos de receber pessoas aqui que têm o que mostrar. O norte do encontro com a verdade não é um brete, não é um curral para o convidado. O convidado, no momento que ele é convidado, ele já é alguém muito especial, que vem aqui para mostrar as suas atividades, as suas realizações na comunidade canguçuense. Professor Cunha, suas considerações iniciais. Boa tarde, Claudio Mar, boa tarde, Rodinha. A gente é acostumado a chamar de Rodinha. Aceita a intimidade, que é pública, né? É um grande prazer tê-lo aqui para conversar conosco. A atividade profissional no município ela é reconhecida e também a política, né? E como tu colocasse, nós temos no município de Canguçu também governos austeros, né? O Gerson fez uma administração muito austera e o Vinícius vem no mesmo caminho, tentando fazer alguma coisa com uma crise muito grande. Mas nós não podemos colocar aqui em Canguçu uma visão nacional, ela não existe. Nós vivemos num ambiente bastante diferente. Temos políticos sérios que buscam que o município se saia bem, indiferente de siglas partidárias. Muitas vezes se faz uma avaliação geral por causa do partido A ou B. No município de Canguçu isso não tem dado resultado. Tanto que o Gerson ganhou com aquela votação estrondosa e, posteriormente, o Vinícius conseguiu, quebrando um ciclo do PP, depois o PT e agora o PMDB. Mas, basicamente, eu acho que a história também poderia ser contada sem siglas partidárias, né? São pessoas, o Cássio, que fez a administração, depois o Gerson e agora o Vinícius. E acho que uma das coisas que o Brasil acordou é a respeito da agricultura, do agronegócio, do pequeno agricultor. Isso se faz necessário sustentar a economia. E foi isso que sustentou a economia. Quase 16% fechou a balança comercial do agronegócio esse ano. Uma economia baseada no que os economistas, no final do século passado, já se contorciam para dizer que não poderia ser assim, que não poderia só se plantar e vender. Hoje, se não se plantasse e vendesse, se não tivesse uma agricultura forte, não sei o que seria do nosso país. Então, a questão da industrialização, tivemos uma herança do século passado, que é a questão da urbanização. A urbanização hoje nos judia muito, é muita gente na cidade. Falta gente na campanha, falta mão de obra, mas deu o chute da bola para frente aqui, vereador. Espero que seja feliz em 2018 como presidente da Câmara. A Câmara de Canguçu também uma casa austera, de bons debates e que procura, indiferente da questão partidária, buscar o melhor para o município. Então eu acho que o senhor chega num bom momento, num momento em que teremos eleições também a nível nacional e é um momento de bastante discussão. Acho que a Câmara lhe merece como presidente nesse ano. Obrigado pela deferência. Vamos agradecer aí, já temos a participação da Níger Basti, da Marli Bienchi, do Dr. Vinícius Espinosa, da Márcia Morales Nunes, lá do Terceiro, minha conterrânea, da Elisângela Megiato, da Magda Camargo, temos 2 compartilhamentos. O Cláudio Emir nos manda boa tarde a todos e parabeniza pelo programa. O Marco Cavalheiro, nosso mano lá de Canoas, que é também aqui de Canguçu, está visitando a família e pede para transmitir um grande abraço. Tá? Vereador Rodinho, quantos mandatos? Segundo mandato. Segundo mandato. Como vereador. A sua avaliação deste primeiro ano do mandato atual? Doutor Claudio Mar, o senhor já esteve lá na Câmara de Vereadores e o senhor sabe que a Câmara de Vereadores, e eu não me canso de dizer isso, que a Câmara de Vereadores vale mais do que qualquer universidade, qualquer curso de bacharelado, curso de licenciatura. Nunca fiz licenciatura, mas acredito que sim. Qualquer curso de bacharelado, licenciatura,
porque o que a Câmara de Vereadores nos ensina dia após dia, para nós que estamos lá como vereadores, é algo extraordinário. Que ele nos ensina assim o aspecto e talvez o grande problema da nossa sociedade hoje, talvez a grande dificuldade que a nossa sociedade hoje existe, isso questão sociedade como um todo, não só na questão política, é a questão da comunicação e a questão dos relacionamentos. E a Câmara de Vereadores nos ensina isso muito. A Câmara de Vereadores nos ensina o momento de falar, nos ensina o momento de escutar, nos ensina o momento da gente só observar o que está acontecendo para tomar o passo mais ali na frente, mas tomar o passo seguro. E isso eu tenho aprendido ao longo desses 5 anos que eu estou lá na Câmara de Vereadores. Confesso do senhor que o primeiro ano como vereador lá eu sofri muito como vereador, os primeiros 4 anos. Primeiro pelo fato de eu ter sido eleito vereador de situação. E a qualidade de vereador de situação é uma qualidade muito difícil, porque recai sobre o vereador toda a responsabilidade de defender o governo que lá está. Eu enfrentei isso, eu sei bem como é. E o senhor sabe que isso nos coloca em situações assim muito complicadas, assim, em momentos muito complicados assim, que a gente tem que se posicionar e defender. O professor Cunha acompanhou o nosso trabalho lá nesse período e não é nada fácil. E eu tive a grata alegria, não sei se alegria, mas tive a oportunidade de ter tido a oportunidade de conviver na Câmara de Vereadores os 2 momentos. Primeiro mandato como vereador de situação e agora no segundo mandato como vereador de oposição. Então pude experimentar as 2 formas de ser vereador. E eu sempre digo e muitas pessoas perguntam, e agora vereador de oposição, qual é que vai ser a tua postura na Câmara? Eu estou fazendo esse imbróglio aqui para o senhor compreender a minha resposta. E as pessoas me perguntam às vezes, mas qual é que vai ser a tua posição lá na Câmara agora, no vereador de oposição? Pois o senhor sabe que eu entendo política de uma forma assim um pouco mais avante, um pouco mais além. Eu entendo política, eu entendo que a minha presença lá na Câmara de Vereadores vai muito além da política, professor. A minha presença lá na Câmara de Vereadores, eu acho que é reflexo de todo um conjunto de ações na sociedade que me colocaram lá. Há pouco tempo o professor Cunha falava ali na sua introdução ali que a comunidade ultimamente não tem votado em partidos, tem votado mais em pessoas, tanto é que elegeu o Cássio como prefeito, depois elegeu o Gerson, e todos nós, e eu como vereador do PT, eu entendo que aquela votação que o Gerson botou não é voto do PT, aquele eleitor não era eleitor do PT, era eleitor do Gerson, e assim como entendo também que esse eleitor que elegeu o Vinícius como prefeito não é eleitor do PMDB, é eleitor que investiu na figura da pessoa do Vinícius, investiu na figura do Novo, assim como investiu no Gerson também ali atrás, investiu na figura do Novo, e essa mesma sociedade, essa mesma comunidade, investiu no Rodinha como vereador para representar ele lá na comunidade, independente da sigla partidária, independente do partido, e eu tenho para dizer para vocês que a maior parte dos votos que eu coloquei nessa reeleição foram votos fora do partido, não foram votos dentro da agremiação partidária, porque muitas pessoas vêm e dizem, olha, Rodinha, eu te elegi lá para te representar, mas não sou filiado do teu partido, e isso é comum e corriqueiro na nossa comunidade. E o que eu avalio da minha posição lá na Câmara de Vereadores, esse primeiro ano como vereador de oposição? Eu avalio esse primeiro ano como um mandato que está lá para representar a comunidade. E eu acho que essa tem que ser a posição do vereador. Assim como vários vereadores que estão lá, vereadores da oposição que votaram com o prefeito, vereadores do PMDB, ou seja, vereadores da base do governo, que foram eleitos com a base do governo e que em alguns momentos votaram contra o prefeito. E isso tem sido muito maduro, assim, a gente vê um amadurecimento da Câmara de Vereadores como um todo. Nesse sentido, as pessoas não votam mais hoje de olho fechado para dizer, olha, o prefeito mandou um projeto, eu estou do lado do governo do prefeito, eu sou vereador de situação, eu tenho que votar a favor com o prefeito. Hoje não funciona mais assim na Câmara de Vereadores, assim como algumas pessoas que são vereadores, alguns vereadores são vereadores de oposição, só pelo fato de vir matéria do prefeito, não voto sempre contra o prefeito, só pelo fato de vir a matéria do prefeito. E eu vejo isso como algo positivo. A Câmara de Vereadores teve bons momentos de debate esse ano. Eu acredito que o ano crucial dessa administração do Vinícius vai ser o próximo ano agora, principalmente os 2, 3 primeiros meses, onde vamos estar debatendo, professor Cláudio, temas importantes e que vão realmente mexer com a comunidade. Há poucos dias conversava com o prefeito Vinícius lá no seu gabinete, e ele comentava comigo alguns projetos, algumas matérias que estarão sendo protocoladas na Câmara, já no comecinho de fevereiro, para ser analisado já
no começo desse ano, que é questões como rever a questão da planta de valores do município, algumas matérias, como já está constituída uma comissão na Câmara de Vereadores para rever o Código de Postura do município de Canguçu. Nosso Código de Postura ainda prevê desempate de corrida de cavalo, prevê ainda passagem, regulamenta no Código de Postura a questão de passagem de boiada de animal pela Osório, se pode ou não pode, se pode passar na General Câmara, na Júlia de Castilhos. Então, né, na realidade, é uma série de questões que nós temos que começar a debater e que já estão sendo debatidas, que estão passando pelo plenário da Câmara. Mas eu avalio como um excelente ano, assim, primeiro ano dessa nova legislatura, que foi um ano assim da gente começar o debate do novo governo do prefeito Vinícius. Muito bem. Encorajado agora que chegou o chimarrão. Né? Isso é uma coisa maravilhosa. Estava desgarrado hoje, o apoio técnico do Peixoto é inclusive no chimarrão. Vamos saudar o Platão lá do Jardim América. Quem é? Platão do Jardim América. Ivanor Matos. Um grande abraço. O Ivanor está interagindo conosco aqui, parabenizando pelo programa e mandando um fraterno abraço, dizendo que está na audiência. Um feliz ano novo para ti e para toda a família. São os meus votos, os votos do professor Cunha, teu colega, teu amigo. Um abração. E da nossa equipe aqui e do nosso presidente da Câmara também. Claro. Tá? Ivanor é uma pessoa maravilhosa. O Nenelo Ieira, que está sempre nos estimulando aí, também, Nenelo, um grande abraço. Estava bonita a tua foto com o sobrinho neto, hein? Ah, bom, tem que babar mesmo. Um grande abraço para ti e um 2018 maravilhoso. Acho que nos ouve de Santa Catarina, se não me engano. É? O Nenel? O Nenel. É? Não. Acho que está numa praiazinha lá. Não sei, uma praiazinha lá, não sei se é muito conhecida, Jurerê, eu acho. Não se manifestou aqui ainda, mas ele vai mandar alguma coisa. Parece. Aqui. Ele está com muita dificuldade lá, então. Provavelmente. Se precisa de ajudante, estamos indo todos para aí para te ajudar nessas dificuldades medonhas. Tá? Eu quero fazer um parêntese, porque eu deveria ter feito isso no início. Eu abordava aqui que faleceu hoje uma pessoa muito querida minha, o Valdec de Ávila, esposo da dona Maximília Fagundes de Ávila, lá do 4º Distrito. Logo adiante, no que passa ali o Arroio do Lourenço, à esquerda eles moravam. E eu não pude ir. Eu tinha compromissos profissionais e o sepultamento foi às 4h da tarde. Então, em meu nome, em nome da banca aqui, em nome da Rádio Amizade, nós queremos externar à dona Maximília e aos filhos, posso falar inclusive em nome da Câmara de Vereadores, a dona Maximília e aos filhos, os nossos sinceros sentimentos e com o desejo de que o Valdec seja acolhido de imediato por Deus em seus braços de Pai misericordioso que é. E o governo municipal atual sentiu o gostinho amargo de ser da situação. Agora está sentindo o gostinho de ser oposição. Mas, pela sua responsabilidade, eu tenho certeza que muitas vezes estabelece limites na crítica e procura sempre colaborar na construção. Fala um pouco sobre isso, vereador Rosinei. Olha, professor Claudio Mar, eu esse ano, esse ano de 2017, eu tive a oportunidade de presidir a Comissão de Finanças lá da Câmara de Vereadores. E a Comissão de Finanças é uma comissão que participa muito ativamente sobre as finanças da Prefeitura. Porque a Comissão de Finanças é o setor da Câmara de Vereadores que analisa toda a questão financeira, seja do orçamento global do município, seja do orçamento da questão da saúde. E a gente pode constatar algumas coisas que às vezes fogem desse cenário nacional, professor Cunha. A gente ouve falar muito de uma crise nacional que está imposta aqui a nível de Brasil, e realmente está, muito mais uma crise institucional do que uma crise econômica, e a gente sabe que a crise econômica ela vem pela questão institucional, a crise econômica foi construída pela crise política que instalou no Brasil, e a crise econômica está terminando pela questão de tentar acalmar a situação política do Brasil, e por isso que a questão econômica está diminuindo, mas a realidade do município de Canguçu é outra. Por que a realidade do município de Canguçu é outra? Porque nós viemos hoje no município de Canguçu um período de 3 a 4 anos de excelência em questão de produção de alimentos,
excelência em questão de situação climática, que favoreceu a questão da colheita, seja na questão da soja, seja na questão do fumo, seja na questão de produção de gado, ou seja, a situação financeira e econômica da comunidade de Canguçu não foi afetada por essa crise institucional que existe. E o senhor sabe que a questão da arrecadação do município ela é muito balizada pela situação econômica do município. O retorno de ICMS, por exemplo, o retorno de ICMS no município de Canguçu, e assim como todos os demais municípios gaúchos, ela ocorre a partir do desempenho econômico do município de Canguçu, onde 25% de todo o ICMS arrecadado no estado é distribuído para todos os municípios municípios gaúchos. E o que nós podemos constatar que o orçamento que o prefeito Gerson deixou no ano de 2016 para o ano de 2017 foi praticamente cumprido na íntegra, ou seja, todos os valores que tinham previsão de arrecadação de receita para o município foram todos cumpridos, obrigado, Peixoto, pelo chimarrão, foram todos atendidos. Então, tivemos problema financeiro? Tivemos. O município tem problema econômico? Tem. O município tem um problema histórico da questão financeira. Mas não é um problema do município de Canguçu, é um problema de todos os municípios gaúchos. Hoje a gente vê a nível de federação brasileira, hoje a gente vê a questão da desproporcionalidade na questão da distribuição dos tributos no Brasil. A gente sabe que a União hoje fica com quase 70% dos tributos, aí fica um pouco lá no estado e o município acaba recebendo apenas uns 15% da arrecadação. E isso que tem aniquilado a questão da vida dos prefeitos, não é privilégio do prefeito Vinícius, isso é para todos os prefeitos do Brasil. Municipalizaram atribuições e não municipalizaram recursos. Exatamente. Nós temos escutado falar muito da questão do Pacto Federativo, de renovar o Pacto Federativo. E talvez essa seja a primeira e principal reforma que tem que se fazer no Brasil. É a questão de repensar e reformar o nosso chamado Pacto Federativo. Muito se fala em reforma tributária, doutor. Muito se fala em reforma tributária. Mas se nós não revermos o Pacto Federativo e redefinirmos as funções de cada ente da federação, para aí sim repensar a questão da reforma tributária e distribuir os tributos para os entes da federação proporcionalmente ao percentual de serviços que cada um tem que aplicar, nós não vamos resolver o problema brasileiro nunca. E infelizmente hoje quem bate na porta do prefeito, o cidadão que precisa de algum serviço, ele bate na porta do prefeito. O cidadão que precisa de escola para o filho, lá com o filhinho de 5, 6 anos, ele vai lá e bate na porta do prefeito. O cidadão que precisa de serviço de saúde, ele não vai lá na porta do governador e na porta do presidente, ele bate na porta do prefeito. O cidadão que precisa de estrada, ele bate na porta do prefeito. O cidadão que precisa de segurança, mesmo sendo segurança uma obrigação do Estado, e é previsto na Constituição, mesmo sendo uma obrigação do Estado, mas ele vai lá e bate na porta do prefeito, e o prefeito tem que organizar isso. E a gente pode ver N exemplos aqui em Canguçu. Por exemplo, o nosso município de Canguçu colocou as câmeras de vídeo monitoramento, que é para atender a questão de segurança, mas foi colocada com recurso do município. A questão do nosso Hospital de Caridade de Canguçu hoje, que está num caos que não termina nunca. A questão do nosso Hospital de Caridade de Canguçu hoje só está aberto e só está conseguindo se manter mesmo que precariamente, graças ao recurso que o município está colocando todos os meses lá e está mantendo o hospital ainda respirando. Então, na realidade, a grande dificuldade que o nosso prefeito Vinícius hoje está tendo com a questão financeira não é em questão da nossa crise econômica local. Nós não temos crise econômica local. Nossa crise econômica que o prefeito está instalado é por causa de uma crise pela forma como está constituída a situação a nível de Brasil. E o prefeito está tendo muitas dificuldades com isso. O prefeito está tendo muitas dificuldades. Está tendo que enxugar tudo que é recurso para poder pagar a folha dos servidores, e graças a Deus não atrasou o salário dos servidores em nenhum momento. Teve dificuldade para colocar óleo em máquina, e todos nós subimos, e o próprio prefeito conversa conosco seguidamente, dizendo que teve que encostar as máquinas por falta de óleo para botar no maquinário, coisa que na época do prefeito Gerson, o Gerson conseguiu manter as máquinas sempre funcionando. O Gerson não estacionou a máquina nem um dia por falta de combustível. O prefeito Vinícius, infelizmente, teve que estacionar as máquinas, mesmo o prefeito Vinícius fazendo um grande esforço na questão da redução de hora extras, coisa que o Gerson já vinha fazendo. Vinícius continuou o processo de enxugar a máquina do município, reduziu a questão de hora extra, realocou algumas estruturas da prefeitura para a questão de aluguéis e reduziu o recurso de aluguel, onde colocou parte da estrutura da prefeitura lá
lá naquela estrutura da Consulate, que eu acho que foi uma ótima alternativa que o Vinícius encontrou e que economizou recursos e centralizou toda a estrutura do município. Ou seja, o prefeito vem fazendo o dever de casa, na questão administrativa do município. Mas ao mesmo tempo que ele vem fazendo o dever de casa, ele vem enfrentando dificuldades, e não é porque o recurso não está chegando, é porque o recurso que está previsto é muito pouco para atender tudo aquilo que precisa. Vamos fazer um time aí com a intervenção do professor Cunha para que o nosso candidato possa tomar um mate, né? Não sem antes agradecer a participação do Adilson Alves, nosso conterrâneo lá do 4º Distrito, que está nos assistindo no seu comércio em Pelotas. Um abração. A Vera Dutra também, a Dona Maria Juraci. Olha a conterrânea aí, Dona Maria Juraci. A Magda Camargo, Maria Juraci, a turma tá chegando, hein? Agora faz uma intervenção. Não, eu queria só colocar, enquanto o vereador falava, a respeito dessa dificuldade do Pacto Federativo, né? O Estado perdeu, pós-Constituição de 88, perdeu a sua função. O Estado hoje serve para atrapalhar. Ninguém mora no Estado do Rio Grande do Sul. Nós precisamos do município. E a verba chega direto no município. Se ela passar pelo Estado hoje, a gente já treme o espinhaço. Senão vai chegar. Alguém vai dar nela no meio ali, como diz o meu filho Maurício, alguém vai dar no meio dela ali que ela não vai passar por ali. Prova disso, só te fazendo parênteses, prova disso é a crise que está instalada nos hospitais gaúchos. Prova disso é isso. Ou seja, o recurso vem do Fundo Nacional de Saúde, ele dá uma passadinha pelo Estado, e naquela passadinha pelo Estado quebrou todos os hospitais gaúchos. Porque quando é que os hospitais gaúchos quebraram no Rio Grande do Sul? Na troca do governo, na saída do governo Tarso e na entrada do governo Rigoto. E por que quebraram? Porque o governo Rigoto enxugou a questão de recursos do orçamento do Estado para investir em saúde. E essa é a grande dificuldade, desculpa. Não, capaz. A ideia é exatamente essa. Eu só quero, contribuindo nisso, ler uma coisinha aqui, rapidinha, de uma pessoa que deixa essa batalha. A fonte é o jornal Lourenciano. Santa Casa, presidente pediu demissão. Há 19 anos na presidência do Hospital da Santa Casa, o senhor José Ney Lamas pediu demissão na data desta quarta, dia 27, do cargo que ocupava. E aqui segue, e o restante é o que nós sabemos. Os motivos são tentar administrar uma coisa hoje totalmente inadministrável. Porque o problema não, como o vereador colocou, o problema não é aqui. O problema está em outra dimensão, e essa outra dimensão simplesmente fecha os olhos e diz que o problema não existe. O governo federal tem posições equivocadas. Agora saiu o Globo, recém eu vi a reportagem aqui, o Globo lançou a manchete a respeito da pós-lei trabalhista, caiu o índice de emprego no país. Esse é o primeiro reflexo da lei trabalhista. Quer dizer, nós estamos de uma forma, sendo conduzidos de uma forma que ninguém sabe para onde. E o que tem que ser feito realmente se bate na Previdência. Voltamos ao velho assunto da Previdência. Hoje os assuntos, basicamente, eles entram em dois pilares, né? É a Previdência e gênero. Qualquer discussão vai por esse lado. Mas a Previdência que dá o grande rombo do governo, não é. A verdade é que se quer dinheiro para o mercado. E o dinheiro que é em grande quantidade não está no mercado, o mercado quer. Então nós temos essa dificuldade. E os municípios estão enfraquecidos. Se a gente olhar para o lado Piratininha, Encruzilhada, Santana da Boa Vista, nenhum deles consegue ainda ter o padrão que o Sul tem. Então há uma diferença grande ainda em Pelotas. Pelotas ainda tem um modelo de gestão que foi conseguido via Eduardo, que mudou Pelotas, mudou a cara de Pelotas. Mas não é o PSDB, não é o PT, não é o governo. São pessoas que vão fazer gestão, que conseguem, com uma gestão programada, organizada, algum resultado. No meio de uma crise muito grande. Mas é uma crise, não é uma crise econômica. É uma crise
de ideias. É uma crise que as pessoas não conseguem, os nossos governantes, obviamente, uma crise ética, uma crise moral, que não sabe para que lado se vai, porque tem outros interesses. Como aconteceu, e é muito claro para nós, né? Que aconteceu agora lá no Peru, que tiraram o Fujimori da cadeia, porque se... Um acordo político. O acordo político, se não desse a liberdade do Fujimori que estava preso, o presidente ia sofrer impeachment porque tinha recebido dinheiro da Odebrecht. Mas hoje esse acordo existe no Brasil, Cunha. Esse acordo existe no Brasil. Hoje toda a bancada de políticos brasileiros que estavam presos hoje a nível de PMDB foram libertados da cadeia, não foram? Os que não foram libertados foram tirados, o Dr. Clodimar pode nos ajudar, tiraram os processos do juiz Moro lá e levaram para Brasília. Todos os processos dos políticos do PMDB que estavam vinculados ao juiz Moro, tiraram do juiz Moro e levaram para Brasília para uma outra instância do Supremo. Né? Por que isso? Então, na realidade, existe um grande debate. E talvez é isso que o povo brasileiro não tá conseguindo assimilar o momento que a gente está vivendo. Primeiro, a questão da reforma da Previdência. Eu acho que a reforma da Previdência é um debate muito mais profundo que não está sendo debatido. Todo mundo fala aí da Constituição de 88, quando foi constituída lá pelo então presidente Ulisses Guimarães, que era do PMDB, que levantou e promulgou a Constituição Cidadã. Promulgou a Constituição, não é sancionou, ele promulgou a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, e o Congresso Constituinte daquela época, ele foi muito sereno na hora que ele constituiu a Constituição Cidadã. Porque todo mundo diz, mas a Constituição Cidadã criou muitos direitos para o governo brasileiro arcar. Mas ele constituiu muitos direitos, mas ele disse de onde que ia tirar o recurso. Ele disse de onde que ia tirar o recurso. E ele disse, por exemplo, aqui, todo cidadão brasileiro tem direito à saúde, à previdência e à educação. Não era isso, doutor? Exatamente. Todo cidadão tem direito a isso. E aí ele criou o tripé. Assistência social, ele criou a assistência social, a saúde e a previdência social, e colocou tudo num bolo só, essas três coisas, assistência social, saúde e previdência social. E como é que ele fez? E como é que vamos fazer para pagar essa conta? Olha, ele pegou e definiu que o imposto de renda das empresas vai para pagar esse bolo tributário, a questão da contribuição social, a COFINS, que é recolhida pelas empresas todos os meses, a contribuição previdenciária patronal, a contribuição previdenciária do trabalhador, a produção do nosso agricultor rural que é pago, uma parte das loterias que todo mundo faz, e que essa semana tem um valor recorde que vai ser sorteado lá, e que também, ou seja, é um bolo de recursos que vai para sustentar a saúde, assistência social e previdência. E de uma hora para outra o governo diz, olha, nós não temos como pagar a despesa da saúde e vão ter que reformar a previdência porque o dinheiro não dá. Mas ao mesmo tempo que o governo entra com esse discurso dizendo que o dinheiro que eles arrecadam não consegue pagar essas três coisas, ao mesmo tempo o governo pega e cria a chamada DRU. O que quer dizer DRU? Desvinculação da Receita da União. E pede autorização para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional autoriza que 30% do recurso, desse recurso aqui da saúde, da previdência social e da assistência social, 30% ele pode pegar desse dinheiro para lá para pagar outras contas. Ora, se eu não tenho dinheiro... Era o regime militar. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho como retirar. Sim. Agora, por que ele pediu autorização para retirar 30%? Porque está sobrando dinheiro. Se está sobrando dinheiro, então tem dinheiro para a saúde. Se está sobrando dinheiro, então tem dinheiro para a Previdência Social. Se tem dinheiro para a assistência social. E, infelizmente, a gente vê que na realidade, o governo está com um discurso distorcido. Agora, Cunha, tu falava da administração de Pelotas, e é público e notório para toda a nossa Zona Sul, assim, a questão de como Pelotas vem se destacando na questão de modernização do município, da cidade como um todo, né? Mas eu acho que é bom a gente lembrar algumas coisas. O município de Pelotas hoje está bem, e está bem realmente, fruto de um trabalho que foi começado lá no governo Fetter. E o governo Fetter, ele começou o projeto, embora o prefeito Fetter não tenha sido um excelente prefeito, mas ele começou um projeto e ele sonhou Pelotas para daí a 20 anos. E o prefeito Fetter foi ao Banco Mundial,
encaminhou um recurso, encaminhou um projeto em que o prefeito Eduardo Leite, lá na frente, foi conseguir acessar o recurso e conseguiu começar o processo de implantação da modernização da prefeitura, que quem vai coroar com chave de ouro agora vai ser a prefeita Paula. E que lição nos diz isso? A lição que nos diz isso é que a gente tem que aprender e terminar com isso que tu está falando há pouco tempo atrás, com a questão da raiva política. O que é a raiva política? Olha, o que o professor Claudio Mar, como prefeito, fez lá atrás, para mim não serve. Vou passar borracha e vou começar tudo de novo. Não, nós temos que começar a ter um plano, e aí nós temos que unir todos os partidos do município e começar a ter um plano e pensar o que a gente quer no município daí a 20 anos. O que a gente quer, o que a gente sonha para o nosso município de Canguçu daí a 20 anos? Para essa gurizada nova que está chegando na nossa comunidade, o que a gente sonha deixar para eles daí a 20 anos? E a gente tem que ter muito claro isso. Tem que ter muito claro isso. Nós temos que aprender a votar a legislação que entra lá na Câmara, pensando nesse planejamento de longo prazo. Nós temos que, o prefeito de Canguçu tem que começar a fazer proposições para o município de Canguçu, pensando num cenário de 20 anos. Todo mundo sabe que em 4 anos prefeito nenhum vai organizar a casa. Mas agora, se a gente tiver um projeto de longo prazo, pensando a questão de remodernização das nossas estradas, e se nós não pensarmos esse tipo de coisa, nós não vamos resolver nunca. Há quantos anos? O professor Claudio Mar foi vereador há muito tempo. Já não se falava do problema de estradas lá atrás, professor Claudio Mar? E o debate é o mesmo. O debate é o mesmo no município de Canguçu. Será que ao longo de todo esse tempo a gente não conseguiu alguma coisa para resolver esse problema das estradas? Como é que a gente vai em municípios ali como Gramado, Canela, aqueles municípios do norte do estado ali, e asfaltado até a beira da porteira do agricultor lá fora? Por que Canguçu a gente não consegue implantar isso? Ah, mas Canguçu o território de Canguçu é muito extenso. Tá, pode ser muito extenso, mas por que não se começa? Por que não se começa? Por que não se começa asfaltando essa estrada que vai de Canguçu a Iguatemi, Posto Branco, ali da Colônia, aquela para Morredondo, ou seja, as principais? Vamos começar o processo. Se nem 265 não saiu... Pois é. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar isso a nível de município de Canguçu. E isso não é coisa para um prefeito pensar, isso não é coisa para um vereador pensar, isso é coisa para a comunidade de Canguçu pensar como um todo e começar a se desafiar a correr atrás de ações como essa, para a gente poder, daí a algum tempo, estar usando esse microfone, e estar usando esse discurso que tu diz. Olha, o município de Pelotas deu um salto de qualidade. Por que deu um salto de qualidade? Porque foi pensado lá atrás, alguém lá atrás conseguiu pensar, conseguiu planejar e organizar o município para isso. 2 observações a título de argumentação. Essa raiva e essa vontade que falou, a raiva foi o cunho, e essa vontade de destruir a bagagem histórico-política decorre desse grancismo louco que foi implementado no Brasil e na América Latina. Tá? Esse sujeito, pena de morte para ele era pouco, porque ele conseguiu forjar uma ideologia, né, fabricar uma ideologia que já existia, mas usando métodos que eu acho que são mais cruéis que a própria Revolução Armada, que é a destruição da pátria, a destruição da família, a destruição da propriedade, a destruição da fé e o fomento a essa luta raivosa entre integrantes da classe política. Seria a primeira observação. A segunda, não sei até se não é parente do nosso entrevistado, houve uma época que se pensou isso em Canguçu. Quando o técnico rodoviário do DAIR, Ari da Silveira Borges, veio cedido do DAIR para a prefeitura de Canguçu. E ele começou a pensar exatamente isso, em termos de mobilização do setor rural, de estradas do setor rural. Não houve apoio político. O Ari tinha tudo para ser, inclusive, o secretário de transportes na época, mas não houve sustentação política. Os políticos queriam o imediatismo. Não existe. E não queriam pensar a próxima geração. Enquanto for assim, a coisa vai ser difícil. Né? Mas nós já estamos nos encaminhando para os últimos 15 minutos do programa. Já? Já. Vamos pegar o apoio
do próximo presidente da Câmara. Vamos renovar o apoio da Câmara, Vamos né? renovar. Nós tínhamos o apoio do outro presidente para que esse programa se prolongue por mais uma hora. Dos vereadores que vieram aqui, do prefeito, do vice-prefeito, agora vamos pegar o apoio do vereador Godinha. Esse né? parece que já foi instintivo, ele não precisou nem pensar. Ele já está do nosso lado. deu o apoio já. No final, os últimos 2 minutos, é uma ideia que o Henrico trouxe para o programa. Em inglês é 2-minute warm. Aqui, traduzindo, é o desafio dos 2 minutos. Em 2 minutos, nós vamos abordar 3 temas, na ordem: esperança, ética e 2018. Tá? Em 2 minutos, e fica ali aparecendo. Ó. Se divide equanimemente. Começa pelo Cunha, termina comigo. Começa pelo Cunha, termina comigo. Começa pelo Cunha, termina comigo. Os 3 temas: esperança, ética e 2018. Mas, vereador, e os seus planos para conduzir o Legislativo Municipal no ano de 2018? Um ano onde existe muita expectativa da população brasileira de conseguir, pelo menos, sair da respiração artificial. Toda a comunidade, e aí eu falo isso como alguém que veio da iniciativa privada, como alguém que frequenta, participa ativamente da atividade privada, e toda a sociedade lá fora enxerga e quer ver na classe política, quer ver aquela veia de empreendedorismo dentro dos órgãos públicos. As pessoas enxergam isso e pensam isso. A pessoa quer ver o cidadão lá fora, ele quer enxergar no secretário, por exemplo, o secretário que seja empreendedor, que saiba que se pegasse uma empresa, seguisse tocando e soubesse que a empresa ter sucesso, assim como milhares de empresários que nós temos em Canguçu, que fazem milagres diariamente para conseguir tocar seus empreendimentos, e eles querem ver isso na classe política. E eu acho que a Câmara de Vereadores, eu acho que ela pode auxiliar em muito. Todos nós sabemos que a Câmara de Vereadores, pela política que aí está, sobra recursos, todos nós sabemos. Hoje a Câmara de Vereadores de Canguçu recebe 7% do orçamento para administrar, e não é o vereador João agora devolveu 1.100.000 e poucos para o prefeito Vinícius, ou seja, recebeu o recurso e devolveu, não utilizou. Fruto e mérito do vereador João, que soube economizar recursos, soube controlar os recursos, mas os outros vereadores que antecederam o vereador João também tiveram essa possibilidade. Então eu quero nesse ano que eu tenho a oportunidade de estar como presidente lá, professor Claudiomar, de ter a oportunidade de modernizar a questão da gestão lá dentro da Câmara de Vereadores. Implantar exatamente com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, com a mesma cautela que administra a minha empresa lá, poder estar administrando a Câmara de Vereadores. Ou seja, aplicar esse processo. Mas a Câmara de Vereadores, talvez o processo de gestão lá dentro da Câmara de Vereadores seja o mais simples. O mais complicado que eu vejo para um presidente de Câmara de Vereadores é tu conseguir conduzir a Câmara de Vereadores com harmonia, com serenidade, com cautela, mas que a Câmara de Vereadores seja desafiada ao mesmo tempo a pensar e ajudar o município a evoluir como um todo. Talvez seja esse o maior desafio da Câmara de Vereadores. Então, se eu pudesse pedir alguma coisa para o nosso velhinho lá em cima hoje, para a questão de que eu poderia pedir para mim poder estar administrando a Câmara de Vereadores, eu ia pedir para ele sabedoria, que ele me desse sabedoria para que eu possa fazer com que o processo de condução dos debates lá dentro da Câmara de Vereadores sejam conduzidos com cautela, com tranquilidade, com serenidade, mas que ao mesmo tempo, mesmo tendo cautela, mesmo tendo serenidade, mesmo tendo tranquilidade, mas que o debate seja feito. O debate seja feito, seja construído e que a gente possa estar, a partir do final de cada debate, oferecendo para o município de Canguçu novas oportunidades de melhoria. O vereador Rudinei, com toda a sua sabedoria, ele usa seguidamente, dizendo que a Câmara de Vereadores é a caixa de ressonância da comunidade. O Rudinei volta e meia diz isso lá na Câmara. E é verdade. A Câmara de Vereadores hoje, a Câmara de Vereadores ecoa tudo que a comunidade de Canguçu pensa, visto que a gente tem vereadores que representam todos os segmentos da sociedade. Mas a gente tem que ter a sabedoria e a tranquilidade de ouvir, de dar ouvidos para essa comunidade e poder transmitir lá no nosso debate, no nosso voto, no nosso posicionamento lá, o que a comunidade está sentindo e o que a comunidade está querendo, de forma muito tranquila e muito responsável. E é isso que eu quero poder estar colocando lá dentro da Câmara de Vereadores. Tranquilidade e serenidade para que o debate seja feito, mas que o debate seja feito, seja construído de fato
e que realmente vá de encontro aos anseios da comunidade. Perfeito. Professor Cunha, saudamos a Alice, Maria Alice Santana Nunes, que nos manda parabéns pelo programa e está na escuta, é lá de Montenegro, tendo vinculações aqui com Canguçu e Morro Redondo. Agora o professor Cunha. Presidente, existe uma expectativa de uma nova sede para o Legislativo? Olha, professor Cunha, já foi construído, já no começo dessa legislatura, existia duas possibilidades. A primeira possibilidade era a Câmara de Vereadores se transferir lá para o Cine Teatro do município e utilizar aquela estrutura, aqueles prédios, Secretaria de Assistência Social e aqueles prédios ali que tem ali em volta ali da prefeitura. Essa era a primeira alternativa. E a outra alternativa que foi construída agora no final do ano e que está bem encaminhada com o prefeito Vinícius, o prefeito Vinícius cedeu a parte aérea do posto de saúde que existe, que está de frente para o Banrisul lá, a parte aérea, que é os fundos da Câmara de Vereadores. Aí o prefeito Vinícius vai liberar aquela parte de baixo ali, vai tirar o pessoal do posto ali para até fazer a obra, vai liberar a parte aérea, nós vamos botar um elevador e construir o plenário da Câmara de Vereadores que vai ficar no chão. Ao nível do solo. Ao nível do solo. Que é o maior problema. Isso. E depois e fazer mais um outro piso, que é para a estrutura da Câmara, visto que a Câmara de Vereadores hoje gasta mais de 60 mil reais por mês de aluguel naqueles prédios do lado ali. Sim. Então, na realidade, no primeiro momento pode dizer que é uma despesa, ou seja, vai construir prédio, mas ao mesmo tempo é uma economia, porque tu vai instalar de forma mais qualificada a Câmara de Vereadores e tu vai aproveitar espaço público, vai te livrar do aluguel. Acho que a gente tem que tentar criar essa possibilidade. 60 mil reais dá 240 mil reais numa legislatura, então isso é muito dinheiro. Então está bem construída essa possibilidade. Então, durante esse ano, eu tenho como uma das tarefas estar fazendo esse processo de encaminhar o processo de construção da nova, não é a nova sede, mas de ampliação da estrutura da Câmara de Vereadores. De reestruturação da Câmara de Vereadores. São 17 horas e 50 minutos. Nós vamos partir para o desafio dos 2 minutos e depois vamos deixar um espaço aí de no mínimo 2 minutos para que o nosso convidado faça as suas considerações finais neste momento importante que nós estamos vivendo, seja pelo final de ano, expectativa de 2018, e seja pelo fato de que a caixa de ressonância da comunidade, parafraseando o vereador Rudinei, onde realmente a democracia se evidencia, que é o legislativo, tá, será presidida por ele agora, a partir do dia 1º de janeiro. Então vamos para o desafio dos 2 minutos, vamos colocar o cronômetro e iniciando. O tema é esperança. Esperança é o que nos mantém vivos, né? É o que nos projeta o futuro, é o que nos mantém no ânimo, é a nossa energia vital. Esperança é o que nos move, né? Eu acho que tudo que toda a nossa busca é em busca de uma esperança, em busca de uma qualidade de vida, em busca de harmonia, em busca de esperança da saúde, esperança de tudo aquilo que é de bom. Todo mundo quer o que é de bom para si, e a esperança eu acho que simboliza isso tudo. Eu uso Paulo para dizer que existiam 3 virtudes que ele chamava sempre a atenção, né? A fé, o amor e a esperança. Não é à toa, né, que ele é o pai da Igreja do Ocidente. Ética, professor Cunha. Ética deveria ser, vamos usar essa expressão porque está complicada a coisa, deveria ser só um pensamento o qual todo cidadão de bem deveria manter a sua vida. Só isso. Vereador. Mas ao mesmo tempo é tudo que a nossa sociedade espera hoje, né? Só que a gente vive num conflito ético muito grande. E não só da classe política, eu acho que a gente tem que puxar isso para toda a nossa sociedade, que a ética vai desde a questão de furar uma fila, desde a questão de tentar conseguir um benefício. Então, eu acho que é uma grande reflexão que a sociedade quer, mas todo mundo luta pela ética, mas... ela tem que vir junto com a moral também. Isso aí. Professor Cunha, 2018, temos 30 segundos. 2018 será um grande ano. Eu tenho essa esperança com ética e com 2018. Perfeito. Vereador. Na realidade, todo mundo tem esperança de que 2018 a nossa sociedade brasileira tenha muita ética. Com certeza. 2018, além de ser um desafio para a população brasileira, será também um momento de renovarmos toda essa expectativa chamada esperança, com a ética por todos defendida, com a moral e com muita vergonha e caráter, né? Sim.
Bom, agora as considerações finais do nosso convidado. Fica à vontade pelo espaço de 2 minutos. Olha, primeiro eu queria agradecer o espaço e a oportunidade que nos deram aqui de estar mais uma vez, eu que sou frequentador assíduo aqui da Rádio Amizade, volta e meia, sempre que recebo convite, sempre que eu posso, eu estou aqui participando dos debates aqui na rádio. Para mim é uma alegria estar usando esse microfone, conversando com a nossa comunidade, dizer que o ano de 2018 vai ser um ano de muito desafio, um desafio muito, muito grande pessoal para mim, principalmente, professor Cunha, visto que a gente se elege depois que os 15 vereadores fazem a votação e nos escolhe presidente da Câmara de Vereadores. Eu confesso que dá um friozinho na barriga, e aí a gente diz, mas será que eu tenho capacidade? Será que eu vou dar conta do recado? E aí eu confesso que é um ano assim de muita esperança, que a gente vai ter assim, poder fazer o melhor. Na minha fala lá depois da eleição, quando eu me pronunciei, eu disse que sempre que a gente chega num lugar, em qualquer lugar que seja, a gente tem que ter a grandeza de dizer que quando a gente for sair daquele lugar, a gente possa deixar um lugar melhor do que a gente encontrou. Com certeza. Qualquer lugar. Então esse é o meu grande sonho, que eu possa deixar a Câmara de Vereadores melhor do que ela está hoje. E eu acho que o melhor da Câmara de Vereadores é tentar renovar a questão do respeito da sociedade. A gente sabe que a sociedade respeita a nossa Câmara de Vereadores. Nós, graças a Deus, temos uma Câmara de Vereadores que não tem problemas de descaminho, problema de falta de conduta ética ou moral, mas infelizmente tudo que acontece lá em Brasília, professor Cláudio, respinga em nós. E não é incomum nós estarmos caminhando na rua e algum cidadão pega e diz, mas lá em Brasília estão fazendo isso, coisa e tal, que horror, essa classe política é isso e aquilo, coisa e tal. Então, infelizmente respinga em nós, não sei se é infelizmente ou felizmente, mas respinga em nós. E eu acho que nós temos que ter esse papel assim de tentar mostrar para a sociedade de que é possível a gente fazer algo diferente. E esse talvez seja um grande desafio da Câmara de Vereadores. E vai ser um ano muito desafiador pelo fato de o ano que vem ter processo político eleitoral. Vamos ter eleição para governador, para deputado estadual, para senador, para presidente, para deputado federal. Então vai ser um ano muito desafiador, em que nós vamos estar recebendo aqui nas nossas casas, recebendo aqui no nosso município de Cango Sul, uma infinidade de candidatos a deputado que votou a favor, votou contra a reforma trabalhista, votou a favor e votou contra a reforma da Previdência, deputados que defenderam o Temer, deputados que defenderam o Lula, ou seja, vai ter de tudo aqui. Mas agora cabe à sociedade brasileira poder estar fazendo a leitura correta do momento que a gente está vivendo no Brasil. E aí, doutor, entra a questão da figurinha, não só de nós, vereadores, mas entra o papel de todos nós que temos inserção na sociedade, de ajudar a nossa comunidade, de fazer uma leitura correta desse momento e estar podendo fazer a escolha certa. Porque aquele discurso de votar em branco, de não votar, aquele discurso não cabe. Eu acho que nós temos que ter posição, nós temos que fazer a leitura e dizer, olha, o caminho que eu quero é esse. Mas agora não podemos votar sem ter uma leitura correta da sociedade. Nós não podemos votar naquele que dá tapinha nas costas. Nós temos que votar naquele que realmente vai representar e vai fazer aquilo que realmente eu defendo. Esse é o grande desafio. Mas como eu estou nos meus últimos 2 minutos, já deve estar encerrado os 2 minutos, quero agradecer o espaço assim, e desejar assim, um feliz 2018 para toda a nossa comunidade aqui no Sul, desejar aqui para a Rádio Amizade aqui, que tenha um excelente ano 2018, que a gente possa reafirmar ainda mais a nossa parceria, não só minha como vereador, mas de todos os 15 vereadores lá da Câmara, reafirmar o nosso compromisso assim, de manter a transparência de todo o trabalho que a gente realiza lá, que esses microfones dessa rádio possam estar comunicando para a comunidade do Sul tudo que acontece lá na Câmara de Vereadores e que principalmente o senhor possa estar usando esse microfone para dar boas notícias para a nossa comunidade durante todos os 365 anos do ano 2018. Assim será. Muito obrigado, vereador, por sua Cunha, suas despedidas. Que serão bem breves, porque a minha pauta ainda de mais 1 hora, ainda por enquanto é só uma esperança. Muito ético. É verdade. O vereador Rodinha, só para terminar o assunto, dizer que todas as radicalizações são perigosas e todas as generalizações são perigosas. E a política, lamentavelmente, vai para um pensamento muito simples. E esse pensamento simples, muitas vezes, ele é externado e a política não é tão simples. É bastante complexa. E nós temos um problema nacional que é o de planejamento de longo prazo, né?
tudo que a gente discute é o que não aconteceu. Nós nos furtamos de discutir o que podemos fazer e o que pode acontecer. Então, agradecer a sua presença aqui, é um prazer tê-lo aqui conosco e desejar aos nossos ouvintes um feliz 2018. Nosso próximo programa será ano que vem. Ano que vem. Perfeito, um grande abraço aos nossos integrantes da banca, o nosso colaboradores de apoio técnico e a certeza de que, querendo Deus e Deus quer, vamos começar 2018 com o pé direito, com muita esperança, com muita vontade de vencer, e o Encontro com a Verdade estará aqui na próxima quarta-feira, ou seja, no ano que vem. Um grande abraço, fiquem com Deus.